Bacia do São Francisco, ela é tão importante quanto a Bacia Amazônica. A Bacia do Rio São Francisco fica na região do Nordeste do Brasil, uma região importante, é praticamente onde o Brasil começou, diga-se de passagem, tá? Algumas características gerais delas são importantes. Vejamos, nascentes em Minas Gerais, tá? Nessa região, em Minas Gerais, nascem duas bacias hidrográficas importantes do nosso país. A Bacia do São Francisco e a Bacia do Paraná, que nós vamos estudar já em seguida. A região sudeste não possui nem uma bacia importante de destaque, mas possui as nascentes de duas que são consideradas as mais importantes do nosso país, a São Francisco e a Bacia do Paraná. Tá? Essa bacia hidrográfica, inclusive, nasce numa região assim interessante, sugestiva, chamado Serra da Canastra, né? Um parque nacional bem importante aí em Minas. Detalhe importante, é uma bacia hidrográfica de planalto, fique atento para isso. Além dela ser de planalto, como nós já vimos, ela tem um grande potencial hidráulico, tá? Mas além dela ter um grande potencial hidráulico explorado, tem várias usinas instaladas na Bacia do São Francisco que nós iremos trabalhar aí em seguida, né? Mas ela é navegável. Olha que característica legal essa. Característica legal, inclusive, para ser abordada numa avaliação. Por quê? Porque os rios de planaltos, eles não são muito favoráveis à navegação, ou não permitem a navegação. São rios encaixoeirados, normalmente cria-se algumas dificuldades maiores para a navegação. Mas este rio aqui, São Francisco, ele tem uma característica específica importante. Ele é navegável de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Né? E de Juazeiro até Petrolina, mas essa é a porção mais importante de navegação. É uma hidrovia muito antiga e bastante utilizada, tá? O rio São Francisco, portanto, de planalto, navegável e tem um grande potencial hidráulico. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma usina hidrelétrica que é histórica, famosa no Brasil. É a usina de Sobradinho. A usina de Sobradinho fica na Bahia. Né? Essa usina de Sobradinho, ela serviu de pano de fundo, né, para uma profecia de Antônio Conselheiro, líder da Guerra de Canudos, quando ele falou que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Tudo bem, gente? Tá? Então essa, né, é a bacia hidrográfica do São Francisco. Tá? Vamos avante nossos estudos aqui e passamos a trabalhar uma bacia hidrográfica considerada bacia que tem o melhor aproveitamento hidráulico do Brasil, que é a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Ele é um rio de planalto, também nasce em Minas Gerais, né? Também nasce em Minas Gerais, próximo à região de São Francisco. Nasce com a confluência de dois rios, o Paranaíba e o Rio Grande. Cuidado para não confundir rio Parnaíba com o rio Paranaíba. Tá? A junção do Paranaíba e o Rio Grande é que dá origem ao rio Paraná. Esta bacia, como afirmei anteriormente, ela tem o melhor aproveitamento hidráulico do Brasil. É uma bacia hidrográfica onde se encontram inúmeras usinas hidrelétricas, com destaque para uma que é considerada uma das mais importantes do Brasil e do mundo, que é a usina de Itaipu. Tá? A maior usina hidrelétrica do mundo, ou uma das maiores hoje, superada por uma usina na China, é a usina de Itaipu. Ela é binacional. Já foi construída pelo Brasil e pelo Paraguai, já que o rio Paraná ele faz divisa com esses dois países. Por isso que ela é explorada de uma forma conjunta, apesar de que grande parte da energia produzida pela Itaipu, que seria destinada ao Paraguai, ela é ocupada pelo Brasil, é comprada pelo Brasil. Vamos a uma bacia hidrográfica que difere um pouquinho das demais, que é a bacia do rio Paraguai. Né? A bacia do rio Paraguai, ele é um rio de planície. A bacia do Paraguai, ela drena o Pantanal Mato-Grossense. É uma das áreas mais importantes do Brasil, patrimônio da Unesco, tombado pela Unesco, uma área de preservação, uma riqueza da biodiversidade muito grande do nosso país. E esse é o rio que drena o nosso Pantanal, né? Portanto, fica na região centro-oeste do Brasil. Tá? Além de drenar o Pantanal, como é um rio de planície, esse rio permite a navegação. E aí temos uma hidrovia importante, que é a hidrovia do rio Paraguai-Paraná. Né? Paraguai-Paraná. O nome dessa hidrovia Paraguai-Paraná, que compreende essa região. Tá? Essa hidrovia liga Cáceres, no Mato Grosso, a cidade de Cáceres, no Mato Grosso, até uma cidade no Uruguai de Nova Palmira, ou como se queira aí, Nueva Palmira, né? Uma hidrovia importante.
Nos últimos tempos, olha, se liga nisso que é um detalhe atual e importante. Nos últimos tempos, tivemos uma intensificação do transporte por essa hidrovia, já que a região centro-oeste passou a ser intensamente explorada para atividades econômicas. Atividade essa que começou na década de 60, com a construção de Brasília. Na construção de Brasília. Então, a partir daí, a região passa a ser uma região mais importante economicamente e, é claro, o interesse dos agricultores em escoar a produção agrícola através da hidrovia do Paraguai-Paraná, hidrovia esta no Rio Paraguai. Tudo bem? Vamos então à nossa última bacia hidrográfica importante no Brasil, que é a bacia do Uruguai. Apesar de ter esse nome, ela fica no Brasil, tanto quanto a bacia hidrográfica aí do Rio Paraguai. É um rio de planalto, que é uma característica das bacias hidrográficas brasileiras. Este rio, o Rio Uruguai, ele fica na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele é originado a partir de dois rios, o Canoas e o Pelotas. Nasce na Serra Geral, em Santa Catarina. E ele atua na divisa entre os dois estados. Como característica importante, ele tem um grande potencial hidráulico também. Mas é pouco utilizado. E aqui um detalhe que merece atenção. Por que ele é pouco utilizado? Olha, é pouco utilizado pela mobilização dos trabalhadores. A região é caracterizada por pequenas e médias propriedades rurais. Esta mobilização dos trabalhadores impediu que fosse construída uma grande quantidade de usinas no Rio Uruguai. Há 2 ou 3 usinas aí que merecem uma atenção, A usina de Estreito, a usina de Itá e a usina de Machadinho. Mas como é aqui na região sul, são usinas menores, talvez elas não recebam uma atenção especial. Importante que você entenda que tem esse aspecto aí na geografia importante, que é a união de pequenos proprietários rurais, agricultores, destaque aí para a produção de frutas aí no Vale do Rio Uruguai, que impediram a construção de usinas ou de outras usinas hidrelétricas aí. Tudo bem? Fechamos assim então o estudo das principais bacias hidrográficas brasileiras. Como dica final de estudo, eu gostaria de convidá-lo a prestar atenção em algumas coisas importantes. Primeiro, alunos, olha, fica ligado nisso, observe no seu material a localização de cada bacia hidrográfica. Essa noção espacial de onde está o que no Brasil é muito importante, Procure memorizar qual é a localização dela. Segundo, qual é o rio principal? O rio principal normalmente recebe a denominação da bacia. Agora não esqueça, Não existe só o rio principal, existe uma série de rios que compõem esta bacia hidrográfica. Por quê? Porque o termo bacia corresponde às terras que são drenadas por um rio principal, seus afluentes e os subafluentes, Existe esse termo de bacia. Então, envolve todo um aspecto humano, social e econômico e as atividades que se desenvolvem ao longo dele. Segundo, qual é a utilização dessa bacia hidrográfica? Aliás, terceiro ponto aqui, Qual é a utilização dela? Para que ela é utilizada? Qual é a sua principal função na região onde ela se encontra? Quarto ponto importante, gente, que considero hoje na geografia essencial e você deve ficar muito atento a isso. A degradação, os impactos causados pela ação do homem, chamado de ação antrópica. Como que esta bacia se encontra? De que maneira ela é tratada pela população, pelas atividades econômicas que são exploradas na região? É bom que você fique atento a essa situação aqui. Por quê? Porque na geografia, de maneira geral, nós observamos que há sim uma relação de aspectos físicos, mas não podemos esquecer que, além desses aspectos físicos, temos a presença humana e que na maioria das vezes, convenhamos, causa grandes impactos ambientais e muitas vezes não está preocupada em preservar esses recursos, e na geografia não é muito diferente. Muito bem, falando sobre os aspectos físicos do Brasil, um assunto sempre legal de trabalhar é climas no Brasil, climas, não só no Brasil, como climas no mundo. Aqui nós vamos começar a trabalhar esse tema lembrando de 2 conceitos essenciais e importantes e que é muito confundido na atualidade, A diferença entre tempo e clima, Observe atentamente isso, olha. Tempo é uma condição atmosférica momentânea, algo que pode mudar rapidamente. Por exemplo, está chovendo, você sai de manhã, beleza, vai trabalhar, vai para o colégio, vai estudar e de repente começa a chover. Mudou o clima? Não mudou o tempo.
Cuidado, porque é muito comum as pessoas confundirem isso. De repente pega uma gripe, fica doente e alega que houve uma mudança climática. Na verdade, essa variação de temperatura momentânea é uma mudança de tempo. A safra agrícola, ela será boa ou ruim, não pelo clima, mas sim pelo tempo. Clima é uma coisa um pouquinho mais interessante, né? Clima, até fiz questão de elaborar aqui um pequeno conceito rapidinho para você, ó, que é o conjunto de fenômenos que caracteriza a atmosfera de um lugar. Este é um detalhe importante, a palavra conjunto. A palavra conjunto. O clima, você observe no teu material que ele é formado por elementos e fatores, tá? Elementos que atuam diretamente sobre o clima, fatores que atuam indiretamente, tá? Nós vamos estudar isso de uma maneira um pouco mais prática, conhecendo um pouquinho sobre os climas do Brasil. E para isso, vamos falar de algumas características gerais. Por exemplo, no Brasil, as temperaturas médias superiores estão acima de 18 graus. Cuidado, hein? Estamos falando de temperaturas médias gerais. Brasil, não de uma região ou de outra. Você pega a região norte do Brasil, as temperaturas médias às vezes estão acima de 25 graus. Mas aí você pega a região sul, né, durante o inverno as temperaturas podem cair a vários graus negativos. Tá? Então tem temperaturas médias superiores a 18 graus. A amplitude térmica inferior a 6. Professor, o que é a amplitude térmica? Eu não sei o que é. É a diferença entre a máxima e a mínima temperatura de um determinado lugar, ok? Estações diferenciadas pelo regime de chuvas, o índice pluviométrico, né? Em alguns lugares não existe de uma forma prática verão, inverno, outono e primavera. As pessoas até sabem das diferenças de estações, mas normalmente diferenciam essas estações pelo período de maior chuva ou menor chuva. Ou seja, um período que chove mais ou um período que chove menos. Por isso que essas estações são diferenciadas por isso. Normalmente, né, o verão é caracterizado por um período mais chuvoso, tudo bem? E no Brasil também atuam os chamados ventos alísios. Os ventos alísios aqui, né, além dos ventos alísios, nós temos algo que nós estudaremos em seguida, que são as chamadas massas de ar. Né? As massas de ar que normalmente irão caracterizar o clima no nosso país. Tá? Falando em massa de ar, gente, é o que nós estaremos vendo em seguida. Observe o conceito que você tem no seu material ali. O que é massa de ar? Massa de ar é uma porção de ar atmosférico que possui características de acordo com o local de origem. Vamos repetir para você fundamentar bem esse conceito. Massa de ar é uma porção de ar atmosférico que possui características de acordo com o local de origem. Mas por que essa característica de acordo com o local de origem? Para que vocês entendam que o mecanismo das massas de ar que atuam no Brasil, a característica dela é de acordo de onde ela teve a sua origem. E que características são essas, professor Loderi? Olha aqui, características de acordo com a temperatura, que aí ela pode ser quente ou fria, né? E de acordo com a umidade, que ela pode ser úmida e pode ser seca. Tá? É importante que, ao analisar a ação de uma massa de ar no Brasil, você possa identificar, ela é quente, né? Ela é fria, ela é úmida ou ela é seca. É importante que você fique atento a isso, tudo bem? E para isso, então, nós vamos compreender quais são as massas de ar que atuam no Brasil. São 5 massas de ar mais importantes. Aqui nós temos um mapinha e você pode acompanhar aí no seu material, né, que tem o mapa das massas de ar e a área de atuação dela, tá? Vem comigo e vamos ver isso aqui, tá? Vou usar a cor vermelha para você perceber que eu estarei tratando das massas de ar que têm as mesmas características, que possuem as mesmas características. Nesse caso, ela vai ser quente e úmida, tudo bem? Então vejamos aqui, ó. Nessa região norte do Brasil, nós temos uma massa de ar chamada de MEC, tá? MEC. O M, fique atento, aluno, ó, o M sempre é massa de ar. Tanto que na maioria das vezes as questões não trazem o M, apenas as duas letras seguintes. As duas letras seguintes você fique atento a elas porque é elas que definem a localização, a origem dessa massa de ar. O E vem de equatorial, porque se forma próximo à linha do Equador, né? O C de continental, porque se forma no continente.
Esta massa de ar, ela atua na região norte do Brasil, mais precisamente na região amazônica. Ela tem a sua origem ali, mas ela pode atuar em todo o Brasil. Que característica essa massa de ar tem? Para isso, então, nós vamos colocar do lado deste mapa, você pode fazer ou no seu material ou uma legenda abaixo dele, né, aonde você vai caracterizar essa massa de ar da seguinte maneira. Então, a MEC, que está aqui, ó, nós vamos abrir uma chavezinha e colocar. Ela é úmida, tá? Úmida e uma massa de ar quente, tá? Quente porque se forma próxima à linha do Equador e úmida porque, obviamente, essa região amazônica tem bacia amazônica, floresta amazônica, calor, intensa evaporação. Tudo bem? Vamos avante. Uma outra massa de ar se encontra nessa região litorânea, então ela tem uma denominação chamada de MEA. MEA quer dizer massa equatorial atlântica, tá? A atuação dela é nessa região do Nordeste, tá? Olha só que legal. É óbvio, né, que ela se formando no oceano, ela vai ter características também úmida e é quente em função da linha do Equador. Então, a MEA é massa equatorial atlântica, que é úmida por formar-se no oceano e, obviamente, ela é quente também. Tudo bem? Seguindo, nós vamos ter uma massa de ar também no oceano, mas aqui ao sul, próxima ao trópico. Olha aqui, massa tropical atlântica. Veja que mudou, né? Mudou de E, linha do Equador, para T de trópico, tá? Então, tropical atlântica. Ela atua nessa região litorânea do Brasil, né? Litorânea do Brasil, e tem como característica ser também massa tropical atlântica, úmida, obviamente, né? Úmida e uma massa de ar também massa de ar quente, tá? Essa região litorânea. Tudo bem? Vou mudar de cor, né, de escrita aqui, porque vai mudar a característica da massa de ar. Observe que eu usei a cor vermelha para te chamar a atenção que essas três massas de ar, elas têm nomes diferentes, mas possuem a mesma característica. A massa de ar que eu estarei citando para você aqui, ela tem características diferentes. Olha aqui, massa tropical continental, tá? Ela atua na região centro-oeste, e tem como característica ser o seguinte, ó, tropical continental. Ela é uma massa de ar seca, tá? Mas ela é uma massa de ar quente, tá? A atuação dela, tanto no inverno quanto no verão, ela é menos intensa, quase não aparece muito, mas ela se origina aí nessa região centro-oeste do Brasil. Tudo bem? Vamos à última massa de ar, que é aquela que age mais intensamente na região sul. É a responsável pelas baixas temperaturas da região sul, que é a massa polar atlântica ou antártica. Observe que o professor está citando, mostrando a você, que ela tem a sua origem aqui no sul do Brasil, mas ela não se origina no sul do Brasil. Ela se origina na região da Argentina, na região da Patagônia, próximo aí ao Círculo Polar Antártico, tá? Ela atua na região sul, né? E a cor mudou aqui também, porque a característica dela também é diferente. Massa polar atlântica ou antártica, tá? Ela é fria, presta atenção para isso, tá? Ela é fria e úmida. Alguns autores citam que a origem dela, ela até seja seca, mas ao passar por essa região, normalmente quando ela atua no sul do Brasil, derruba as temperaturas, provoca chuva, portanto ela é uma massa de ar que tem características gerais ser úmida, tudo bem? Tá? Estas são as 5 massas de ar que atuam no território brasileiro, que atuam no Brasil e vão influenciar diretamente o clima do Brasil e a classificação climática. Só queria chamar a atenção de você para um fenômeno que ocorre aqui na região sul, que é o deslocamento dessa massa de ar aqui, ó. Veja que eu vou pontilhar aqui no quadro para vocês. Você pode fazer uma observação aí no seu material. 2 braços, 2 ramificações, que é influência dessa massa de ar. Esse fenômeno de deslocamento da massa de ar é conhecido como friagem. Tá? Destaque este conceito no material de vocês. O que é friagem? Friagem é uma queda brusca de temperatura
causada pela massa polar atlântica ou antártica, né? Ela vem derrubar as temperaturas nessa região sudeste e próxima, que é a região nordeste. Praticamente chega quase na Bahia, nessa queda brusca de temperatura. Além do centro-oeste e o norte do Brasil. Fique atento com ela, porque não é sempre que ocorre esse fenômeno, mas quando ela age, as temperaturas caem bruscamente. Quando falo bruscamente, não entenda, sabe, de 30 cai para 2 graus, não. A queda aí é de alguns graus, mas que acaba gerando um certo impacto, porque as pessoas não estão habituadas muito, né, com as temperaturas mais baixas, principalmente no centro-oeste, no norte, no sudeste e até mesmo próximo à região nordeste. Tudo bem? De conhecimento dessas informações, nós podemos então trabalhar aí a classificação climática do Brasil, utilizando como referência as 5 regiões brasileiras. Vamos lá? Vejamos então a classificação do Brasil, a classificação climática. Depois daquelas características que nós observamos, de características gerais sobre o clima, movimentação de massas de ar, agora podemos estudar cada região com o seu respectivo clima. Uma dica legal a você, estudante. Olha só. Clima, na geografia, não existe uma linha que divide uma coisa da outra, então predomina na região. Por isso que eu me apoio nesse desenho aqui. Você tem o mapa do Brasil e a classificação climática aí no seu material. Você pode estar acompanhando, fazendo observações, riscando. Use bem esse material aí, vai te ajudar, vai fazer bem, olha, tá? Vai te ajudar a melhorar muito o seu conhecimento sobre isso. Então, numerei aqui, veja você, 5 regiões, tem um detalhe no 6 aqui que depois eu falo para você, cada uma dessas regiões com a sua respectiva. Olha, segui uma regra, uma lógica da seguinte maneira: a região, o clima e a característica geral, mais importante. Não vou me aprofundar muito nesse tema aqui, tá? Mas é importante que você fique atento. Vejamos então a área no mapa indicado pelo número 1. Corresponde predominantemente à região norte. O clima dessa região é equatorial úmido. Úmido, lembra da massa de ar que atua naquela região? E as características são altas temperaturas e altos índices de chuva. As médias térmicas aí dificilmente baixam de 25 graus. Pode ocorrer alguma coisinha, mas enfim. Vamos para a área de número 2. Essa área de número 2 corresponde à região do Nordeste, mas detalhe, é a região do sertão nordestino. O sertão nordestino. Você observou que no nosso desenho ali, existe uma linha pontilhada em azul, tá vendo? Essa linha pontilhada em azul, ela corresponde à porção limite da Serra do Mar. No mapa de vocês talvez não apareça isso, mas é a região, ela determina a área litorânea com a área do interior. Essa região do Nordeste é a região do sertão. Clima semiárido, cuidado, não é árido, tá? A característica geral é altas temperaturas e baixos índices pluviométricos. Um detalhe que eu estava esquecendo, que eu acho importante, é sobre a vegetação. Você sempre tem que relacionar clima e vegetação. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho aqui? Vamos voltar um pouquinho nessa região aqui, ó. Eu só vou citar o tipo de vegetação que você vai encontrar. A vegetação desta região é a floresta, tá? Floresta amazônica, tá? Amazônica. Beleza? Vamos nos dedicar a estudar com mais calma depois disso. Aqui, por exemplo, você tem a vegetação que é a vegetação da caatinga, tá? Caatinga, típica formação vegetal desta região do sertão nordestino. E aí podemos então ir adiante. Vejamos a região indicada pelo número 3, corresponde à região litorânea, a região da praia, a região ali da Serra do Mar, da escarpa voltada para o oceano. Aqui nós temos um clima tropical úmido, né? Atenção, porque alguns autores podem trazer tropical litorâneo úmido, é a mesma coisa. As características são altas temperaturas desse clima e altos índices de chuva. Preste atenção, você aluno, por quê? Porque aqui nós tínhamos uma vegetação que era considerada uma das mais importantes. Mas por que era, professor? Porque ela praticamente não existe mais, que é a famosa Mata Atlântica, tá? Atlântica. Apenas algumas áreas há ainda remanescentes da Mata Atlântica. Foi uma das formações vegetais mais destruídas no Brasil, foi a Mata Atlântica. Aí podemos nos encaminhar então a esta região indicada pelo número 4, que corresponde à região centro-oeste, tá? Essa região do centro-oeste, ela tem um tipo de clima que é o que predomina no Brasil. É o clima tropical típico ou continental. A maior parte do nosso país, né, possui esse tipo de clima aqui. As características importantes são 2 estações bem definidas. O verão é chuvoso,
e o inverno é seco nessas regiões. A temperatura normalmente não cai muito abaixo aí de 18 graus, tá? Se mantém bastante alta. A vegetação desta área aqui, vamos acrescentar aqui do ladinho, ó, a vegetação ela é chamada de cerrado. A vegetação do cerrado, também conhecido como savana brasileira. Uma formação vegetal bem importante, um dos biomas que mais vem sendo destruído aí nos últimos tempos pela expansão da agricultura e da pecuária. Tudo bem? Chegamos então ao número 5, né, que é a região sul, destacando aí o clima que é chamado de subtropical. Clima subtropical. O clima subtropical, também conhecido como temperado, dentro de uma classificação geral, ele é caracterizado por 4 estações bem definidas. A maior amplitude térmica do Brasil encontra-se nessa região. Aqui as temperaturas durante o inverno podem chegar, né, a graus negativos, em alguns casos aí, em algumas regiões, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em algumas áreas mais altas, podem ocorrer até a precipitação de neve, tá? 2 formações vegetais nós encontramos aqui, ó, florestas, tá? Florestas subtropicais, tá? E a formação de campos no Rio Grande do Sul, também conhecido como a formação de pampas. São 2 formações vegetais também que sofreram intensos impactos ambientais, ok? Nessa região, beleza? Olha só, você observou que no estudo do clima, né, aqui nós destacamos a vegetação. Há uma determinada área aqui, que eu citei aqui, indiquei como número 6, que merece uma atenção especial de nossa parte. É essa região aqui com o clima tropical de altitude. Alguns autores nem citam ele, tá? Fica aí na região sudeste, numa área mais alta, fica na região de Campos do Jordão, né, que tem as temperaturas mais baixas. O que diferencia ele do tropical úmido e do tropical típico é a altitude, por isso a denominação dele. A vegetação dessa área ali é a vegetação de campos. Tudo bem? Olha, aluno, é importante que você preste muita atenção, né? Com as mudanças climáticas no mundo hoje, o estudo de clima é muito importante, não só no Brasil como no mundo, né? Aqui no Brasil, essa é uma classificação regional, eu espero que você consiga sempre relacionar o tipo de clima, a região e as suas características mais importantes. Tudo bem? Fechando esse assunto sobre clima do Brasil, vamos agora então resolver alguns exercícios para que você possa fixar melhor esse conteúdo. Tudo bem? Vamos lá? Observe o mapa a seguir, representativo das bacias hidrográficas brasileiras, e analise as afirmativas que seguem. Opção 1. A bacia 1 possui o maior potencial hidrelétrico disponível do país, mas um pequeno número de usinas instaladas. 2. A bacia 3 apresenta grandes rios navegáveis que compõem importante hidrovia responsável pelo escoamento da produção de grãos da região. Opção 3. O principal rio da bacia 4 contribui na formação histórica social do espaço brasileiro e atualmente enfrenta sérios problemas ambientais. Opção 4. As bacias 2 e 7 compõem a bacia Platina, que possui o maior potencial hidroelétrico instalado no país, além da boa navegabilidade. Opção 5. Grande parte dos rios da bacia 5 são intermitentes, o que dificulta o seu aproveitamento econômico. Opção 6. Os rios da bacia 6 e 8 são muito utilizados na produção de energia elétrica e constituem as maiores hidrovias do país. Assinale a opção que contém as afirmativas corretas. Observe você, aluno, que essa é uma questão muito interessante, porque fala sobre todas as bacias hidrográficas do Brasil. É importante que você, no estudo da hidrografia, tenha em mente, no mínimo, algumas características gerais sobre as regiões hidrográficas do nosso país, tá? Vamos à resolução dela, então. Observe que a bacia indicada pelo número 1 corresponde à bacia amazônica. Nela nós temos o maior potencial hidráulico das bacias hidrográficas do Brasil. Mas um detalhe importante, não é um potencial hidráulico instalado, tá? E claro que ela permite uma boa navegabilidade. A opção 2 indica que a bacia de número 3, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, possui uma grande fonte de energia e permite o escoamento de grãos e minérios dessa região. Portanto, essa alternativa também é verdadeira. Então, 1 e 2 já são corretas. A alternativa 3 indica que a bacia de número 4 é a bacia do São Francisco e tem uma importância histórica, como nós citamos na nossa aula, na formação histórica e econômica do nosso país, ligando a região Nordeste e a região Sudeste do nosso país,
A bacia do São Francisco, então, nessa opção 3, ela é uma alternativa verdadeira. A alternativa 4 diz que as bacias hidrográficas 2 e 7, que é a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai, fazem parte da bacia platina. Alternativa, portanto, verdadeira. A alternativa 5 indica que os rios dessa bacia são intermitentes, quer dizer, secam durante o período mais longo de estiagem, o que dificulta o seu aproveitamento econômico. Portanto, alternativa também verdadeira. A alternativa 6, ela está incorreta por quê? Porque correspondem a bacias secundárias. Tá? As bacias secundárias são muito pouco utilizadas, tanto para navegação como para a produção de energia. Tá? Então, a alternativa 6, ela está incorreta. Observamos então que as alternativas corretas são 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas a 6 é incorreta. Isso, portanto, indica que a alternativa B da nossa questão é a alternativa verdadeira. Tá? É importante que você tenha esse conhecimento geral sobre as bacias hidrográficas, inclusive a sua localização. Vamos à próxima questão. Segundo Strahler, o mapa a seguir mostra os tipos climáticos do Brasil. Observe-o atentamente e assinale a relação correta dos números com as suas características. Alternativa A. O clima tropical, tendendo a seco pela irregularidade da ação de massa de ar, aparece na região de número 3. Letra B. O número 1 corresponde ao clima equatorial úmido, com altas temperaturas e altos índices pluviométricos. Letra C. A área assinalada com o número 2 apresenta clima subtropical, úmido, dominando largamente por massa tropical marítima. Letra D. O número 5 está indicando a área de domínio do clima litorâneo, alternadamente úmido e seco. Letra E. O clima tropical úmido, exposto às massas tropicais continentais, coincide com o número 4. A alternativa A indica que o clima tendendo a seco no mapa dos climas do Brasil indica o número 3. Na verdade, trata-se de uma questão incorreta, porque o clima tendendo a seco no Brasil está representado aí pelo número 4. A alternativa correta está representada pelo número 1. O número 1 realmente está indicando o clima equatorial que compõe a região amazônica do nosso país. A letra C indica que a área indicada pelo número 2 corresponde a um clima subtropical. A área indicada pelo número 2 no mapa corresponde ao clima tropical alternadamente úmido e seco. Por isso, ela está incorreta. A letra D afirma que a região indicada pelo número 5, possui um clima alternadamente úmido e seco. O clima indicado pelo número 5 no mapa corresponde a um clima úmido e não alternadamente úmido e seco. Por isso que ela está incorreta. A letra E indica que o clima de número 4 é um clima tropical úmido. Na verdade, o clima de número 4 indicado no mapa é um clima semiárido. Beleza? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Tá? Uma dica interessante para você estudar sobre climas no Brasil. Procure sempre relacionar a região ao seu respectivo tipo de clima. Normalmente, nas avaliações, se aborda o clima predominante numa das regiões. Tudo bem? Bons estudos a você e se dedique bastante a estudar sobre climas do Brasil.